11 horas e 26 minutos. Hoje é sexta-feira, hoje é aquele dia gostoso que a gente tem um papo bom com algum talento da Band. E são muitos. E são muitos, e por isso que a gente pode fazer toda sexta-feira. Como a gente sabe, o nosso casting é muito rico em gente competente, em gente legal, em gente do bem. E a gente está hoje aqui com a Paloma Tosti. Obrigado, Paloma, obrigado por ter vindo. E vamos falar um pouquinho da tua carreira. Vamos sim. Bom dia para vocês. Bom dia. Tô até feliz com as palavras. Obrigada. Mas é muito gostoso trabalhar aqui, né? A gente é muito feliz. Né? É muito bom. Já é minha segunda passagem, eu sou suspeito. Quando a gente sai e volta, é porque a gente tem alguma ligação com a casa, né? Verdade. Desde que você voltou, acho que a gente nunca fez nada juntos aqui, né? É verdade. Nossa, eu te admiro tanto, há tanto tempo. Nossa. Que legal estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu que sou seu fã aí. Obrigada. E queria saber de você, Paloma, como é que foi o início da tua carreira? Assim, como é que você caiu no jornalismo? Bem novinha. Eu estava no primeiro ano da faculdade, no segundo semestre, e aí eu queria começar a estagiar logo e eu queria TV. E aí eu comecei aqui na Band, no Band News TV. Na época era Menina dos Olhos, né? Era o primeiro canal com notícias 24 horas aqui no Brasil. E foi muito importante a passagem por lá, porque lá, assim, é tudo para ontem, né? É muito imediato. A notícia lá chega muito rápido, vai pro ar muito rápido. Parece rádio, né? Exatamente, com apuração. Era essa a ideia mesmo, né? Então, acho que ali nessa fase de faculdade, foi importante passar por esse processo e com tanta pressão, adrenalina, né? E ali eu pude conhecer muito do que é o universo da TV. De lá, eu era estagiária, tinha uma remuneração como estagiária, e aí abriu uma vaga no Canal 21. Era um projeto que tinha toda uma grade nova no 21. Fui trabalhar na chefia de reportagem e pauta de um jornal que tinha no Canal 21. Você sabe quem foi o primeiro diretor de jornalismo do Canal 21, né? Sabino é o criador do Canal 21. Que legal! Eu não sabia. Que bacana. E aí, numa das fases, né, do Canal 21. E aí eu sei que de lá, eu sempre gostei muito de esporte. Tanto que na minha primeira entrevista aqui de trabalho, perguntaram, né? A que área você gostaria e tal? Eu falei esporte. Só que falaram, não, você vai pro Band News mesmo, que tá precisando, né? A montagem do Band News. E aí, aí eu falei, eu quero ir pro esporte. E aí meu chefe na época falou, eu acho que você tem a cara do esporte, vai conversar com o CG, que era o meu chefe na época, o Carlos Gomes. Famoso Carlos Gomes. E aí fui falar com ele, manifestei o interesse de trabalhar no esporte, ele falou, vamos ver aí e tal. Fica como um trainee, né? Girando ali pela área de edição, tudo ali da redação do esporte. E aí teve um belo fim de semana, um Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Morumbi, e uma equipe, um cinegrafista sozinho, sem repórter. E aí eu falei com o chefe de reportagem, o Luciano Borges, na época, eu falei, Luciano, posso ir com esse cinegrafista? Eu tento fechar alguma coisa, meio que para um teste, quero ir. Se não quiserem também, tá bom. Exato, vou testando, vou treinando. E ele falou, tá bom, vai. O chefe gosta desse tipo de iniciativa, lógico, né? Fica a dica. Lógico. E aí aprendam, estudantes. Olha o que a Paloma está falando. Exato. Chefe gosta desse tipo de iniciativa. E aí eu sei que eu fui com o cinegrafista. Bom, deu tudo errado para um jogo assim, mas tudo certo para uma boa matéria. Teve confusão na porta do estádio, tinha ingresso falso, bola de bilhar voando. É bizarro, né? O ambiente do futebol, ele é terrível nesse sentido. E aí eu sei que eu fechei uma materinha de ambiente, chegada de torcedor, né? O povo fala que a gente chama entrevista com os torcedores, contando também da confusão. Gravei uma passagem, o cinegrafista era meu amigo, ele me colocou ali na frente do estádio, uma luz bonita, ele falou, vamos fazer a passagem. Que legal. E aí escrevi o texto, gravei o off, editaram, a matéria foi pro ar no Jogo Aberto. E aí essa matéria me abriu portas para entrar de vez na reportagem, e aí foram grandes conquistas, né? Olimpíada, Pan-Americano, Copa do Mundo, foi bem legal. Tudo isso na primeira passagem pela Band. Isso, tudo isso na primeira passagem pela Band, aí eu me firmei como repórter, e aí eu recebi uma proposta da Rede TV para ficar 2 anos lá, e aí como âncora apresentando o Rede TV Esporte, que era o programa do horário do almoço, e o Belas na Rede, que foi uma aposta deles no domingo, que era um programa só de mulheres falando de futebol e de esportes. E aí eu voltei para a Band. Queria aproveitar a conversa aqui com a Paloma para mandar um abraço para o Luciano Borges e para o CG, o Carlos Gomes, 2 grandes parceiros aqui de Band. Paloma,
conta como é que foi essa coisa do esporte. Porque você disse aqui, né? Eu sempre quis ir pro esporte. Que paixão é essa? Era esportista? Não, eu estudei em um colégio que incentivava muito a prática do esporte. O esporte, eu estudei no Miguel de Cervantes, um colégio espanhol. Pertinho aqui. Pertinho aqui, exatamente. E a escola usava o esporte como formação do indivíduo. Os valores do esporte, espírito esportivo, saber ganhar, saber perder. Então, usavam mesmo, tinham uma influência muito forte na formação do aluno. Tanto que tem um evento grande lá, as Olimpíadas, é profissional o negócio. Juramento à bandeira, pódio com medalha, é bem legal. Isso é legal, então, né? Tem uma estrutura bacana. Exato. Então, eu cresci com isso. Nessa minha formação. E o esporte é aquilo, né? Para trabalhar com o esporte, você precisa ser apaixonado por ele, especialmente o futebol. Tenho amigas, já assisti jogo de futebol com amigas que, enquanto uma estava fazendo a unha e olhando a internet, eu estava vidrada e arrepiada. E não são todas as pessoas, mesmo homens. Às vezes eu converso com homens, eu não sou muito do futebol, não curto muito não. Então você precisa ter isso. Para trabalhar com o futebol, você precisa viver o futebol, ter essa paixão, saber, né, o significado de cada coisa, o que move, né, um jogador, um atleta e a torcida. E conhecer a história também, né, do futebol, né? Sim, também. Então, eu confesso assim, eu sou mais da curiosa e vivo o momento, mas minha memória futebolística, pelo amor de Deus, tanto que o Milton Neves é impressionante, né? Sempre admirei muito essa parte dele, principalmente porque, assim, se escalar o time de 1900 e bolinha, 1800, então é impressionante. Eu não tenho essa memória futebolística, mas o momento dos times, né, a memória recente, aí sim. Você, claro, sempre teve essa vontade, construiu a carreira no esporte, mas aí nessa volta pra Band não era uma função 100% ligada ao esporte, teve também ali o Jornal da Band. Eu voltei pra Band aí ainda pro esporte, aí eu voltei pra fazer o De Olé, com o Andreoli e com o Denilson, que aí tinha uma pegada totalmente diferente, porque era muito humor, né? E ali foi uma desconstrução para mim, porque foi muito difícil. Eu sou muito séria, eu sou muito perfeccionista, e o De Olé me ensinou a quebrar tudo isso. Sabe aquele ria de si mesmo? Eu não tinha muito isso. E o meu diretor falava, Paloma, dá a risada de si mesma, aprende a rir de você. E isso foi muito importante, assim, emocionalmente e profissionalmente também. Foi bem legal. E aí eu voltei pro De Olé, comecei a fazer participações no Café com Jornal. E aí a Copa do Mundo no Brasil, eu fiz pelo Café com Jornal, só que eu tinha uma jornada. Copa do Mundo é aquilo, a gente trabalha, tem horário para começar e não tem horário para terminar, né? É uma cobertura muito extensa. É muito importante, mas a gente é um teste físico e mental ali forte. E aí eu ia do Café com o Jornal até o Jornal da Band. E o Jornal da Band, na hora do Jornal da Band, eu tava assim, esgotada, mas era a hora que eu tinha mais prazer de fazer, porque era com o Boechat. Então, você foi parceira de bancada do Boechat. Foi depois da Copa do Mundo e as participações no Jornal da Band, você vê, eu tava esgotada, né, de um dia inteiro de trabalho, de Copa do Mundo, Seleção Brasileira, e ali no Jornal da Band me vinha uma satisfação muito grande e foi na Copa do Mundo que eles começaram a me enxergar de uma outra forma, e principalmente a dobradinha ali com o Boechat. E aí quando eu voltei da Copa pediram para fazer um piloto no jornal. E eu fui tão assim, imagina, para mim era algo tão impensável assim, distante, Jornal da né? Band, mas o que tem a ver? Que eu sentei ali na bancada, peguei as laudas, tá bom, tô pronta, vamos lá, roda a vinheta. Então tinha escalada, né? Escalada é o cardápio, o que a gente vai mostrar aqui é quando você prende a atenção do espectador, né? E aí fiz a escalada, papapá, chamei a VT, off vivo, são os termos aí que a gente tem no jornalismo. Terminei, fiz de primeira tudo. Ah, tá bom? Querem mais uma vez? Aí o Fernando Matar, na época, o editor-chefe, falou, não, tá bom. Beleza. Na primeira. Na primeira. E super assim. Aí, dali um tempo, me chamaram para fazer um fim de semana. No Jornal da Band, o plantão. E você vê, né? Eu tinha uma viagem marcada.
E quando que eu iria negar qualquer coisa aqui dentro? Imagina, eu nunca... Lógico. Só que assim, eu tava tão desencanada, meu foco era tanto no esporte que chefe, então, esse fim de semana eu não consigo. Esse fim de semana eu tenho uma viagem marcada, a gente pode ver outro fim de semana. Eu nunca Você fiz isso negou? na vida. Eu já neguei o Jornal Falou da não. Band. Nossa. Aí eu acho que na hora ele ficou até meio... tá bom, a gente vê um outro fim de semana então. Bom, aí passou, no fim de semana seguinte me chamaram para fazer e aí me colocaram para fazer a licença maternidade da Tiziana Vilas Boas, que era titular do jornal. Ela estava grávida, né? Saiu de licença e ela acabou não voltando para o jornal, fechou com o SBT e aí me efetivaram na bancada do Jornal da Band. Olha que loucura. Como é que Que foi a tua loucura experiência mesmo. com o Boechat? E quantos anos você ficou com o Boechat? Foram quase 4 anos, Foram 4, o tempo de contrato era um contrato de 4 anos, foram uns 4 anos. E eu saí uma semana antes do falecimento dele. Foi muito... Foi a última parceira de bancada mesmo Sim, dele. foi muito emblemático, né? Esse fim de ciclo. A minha saída uma semana depois, o acidente dele. Foi um presente que a minha carreira me deu, algo inesperado, uma surpresa muito boa. O Boechat... Quando eles me efetivaram, né? E antes de começar mesmo na licença, aquela conversa, olha, Paloma, você vai estar com um cara que é imprevisível. A gente chama o Boechat de maluco, beleza. Porque ele tem uma vibe muito boa, ele é muito descolado, carioca, né? É muito divertido, mas é um cara extremamente um gênio, né? Então, assim, nunca sabe... E eles meio tensos de como seria aquela relação. E realmente, eu tive que conquistar o Boechat, né? Porque era uma menina... bem mais nova, vinda do esporte, né? Como ia ser aquilo? E foi, assim, acho que uma das grandes fases do jornal, em termos de audiência, foi essa minha fase com ele. Foi um presente mesmo. Qual a maior loucura que ele já fez ao vivo na bancada? Porque foram muitas, né, durante o Nossa. Jornal da Band. Esses Já teve dias- a do boneco, né? Ele colocou um boneco no lugar dele, peruca. Ontem mesmo, eu tava conversando aqui, a gente teve uma reunião com o pessoal novo que chegou do comercial, né? E aí a gente tava conversando e eu contei. Teve uma vez que era um plantão de Natal e ele chegou, aquele jeito dele, ele vinha de Havaianas. Jeans, a camisa, o paletó e Havaianas. E aí ele trouxe a cachorrinha. E a cachorrinha era uma Lulu da Pomerânia, se eu não me engano, era pequenininha assim. Ela veio na casinha, né? Eu acho que a Verusca e as meninas já tinham ido pro Natal no Rio, na casa da dona Mercedes, e ele ia fazer o jornal, ia direto pro aeroporto, um negócio assim, e a cachorra não podia ficar sozinha. E aí eu sei que ele apareceu lá na redação com a cachorra, todo mundo, ai, que graça. E ela ficou quietinha, às vezes saía assim, colocava a carinha pra fora da casinha e tal, mas numa boa. E aí fomos pro estúdio, eu sempre ia um pouco antes do estúdio, pro estúdio que eu gostava de chegar, me organizar ali e tal. Bom, eu sei que eu tô sentada ali, microfonei, ele chega, senta, eu nem olhei pro lado e tal, e a gente tirava uma foto antes. Então eu pegava o celular, né, fazia um conteúdo de bastidores para chamar a audiência de rede social pro jornal. A hora que eu viro assim, aí eu olhei e falei, Boechat, a casinha da cachorra. Aí ele falou, sim, ela vai ficar aqui do meu lado o jornal inteiro. Eu olhei, só que na hora eu não realizei muito. Você já pensou se a cachorra late no meio do jornal, Sabine? E ela ficou. Ela ficou o jornal inteiro, 1 hora e tralalá, que é o jornal. Ela ficou na casinha, ao lado ali na bancada com a Entre gente, você no e chão. ele. Sim, ali entre a gente. E assim, depois que eu pensei, eu falei, se essa cachorra late enquanto eu tô lendo uma cabeça? Num jornal Você que vai assim, rir. tradicional, como é que você vai explicar? Ele vai sacar a malinha da cachorra e vai mostrar, hoje ela tá aqui comigo, boa noite, gente. Ele Era tinha... até possível hein, ele fazer Era isso. super possível. Se ela latisse, ele ia fazer, inclusive. Super, né? Às vezes um barulho entra uma matéria de pet. A gente não pensou em nada disso. Um cachorro late no meio de uma matéria, sei lá. E aí eu sei que ele tinha umas coisas assim e era muito divertido, era inesperado. Realmente era o inesperado que eu precisava lidar. A gente falou sobre toda a história que você construiu aqui na Band. E hoje? Hoje são vários projetos. Hoje eu sou multi, mas eu gosto disso, né? Eu tô no Show do Esporte aos domingos com o Elia Júnior. E daqui a pouquinho tá aqui na Rádio Bandeirantes, meio-dia, logo Isso. depois da gente. Exatamente. E a gente tá numa fase muito gostosa também do Show do Esporte, tá bem legal.
Admiro muito o Eli, aprendo demais com ele, a gente tem uma troca muito positiva e divertida. Tô na rádio, na Band News FM, com uma coluna diária de segunda a sexta, Tô Te Falando, que chama, onde eu faço ali uma participação no Band News no meio do dia, analisando algum tema ligado ao futebol ou às vezes do esporte, né? E o Jornal da Band, 3 vezes por semana, às segundas, quartas e quintas, que são dias mais agitados, segunda pós-rodada, quarta e quinta também tem aí bastante assunto, trazendo como uma colunista de esporte também dentro do jornal. E às vezes uns projetos que pintam também. Esse ano, agora em janeiro, fui desafiada na parte do entretenimento, que é algo que uma hora vai chegar, eu tenho certeza, que foi o Verão Maior, Paraná, que foi um evento de shows lá no litoral do Paraná, que foi bem interessante. Eu não conhecia o litoral do Paraná, fui uma vez quando era pequena, e foi um evento muito legal, que a Band transmitiu alguns jogos, então eu fiz a apresentação, foi muito, muito, e um fenômeno, assim, o show do Lua Santana, 150 mil pessoas na areia de Caiobá, foi um fenômeno, foi um estouro mesmo, foi bem bacana. Falou uma curiosidade que acho que o nosso ouvinte tem. E é interessante porque você trabalha com o Jornal da Band, você trabalha com rádio, você faz muito ao vivo, né? Como é que é essa coisa de fazer ao vivo para o jornalista que trabalha em rádio e TV? É difícil ao vivo. Eu já tive mais dificuldade. Hoje em dia, quando a gente vai amadurecendo, né, a gente vai lidando e encarando os erros até de uma forma mais gostosa, digamos assim, né? A gente se perdoa errar. O começo era muito difícil, porque tinha adrenalina, o medo de errar, né? Você quer fazer tudo certinho. E quando a gente fala, às vezes a gente tropeça na nossa fala. Então não dá para ser tão cruel. E eu era muito cruel comigo, né? Eu me cobrava demais. Então agora... Mas é muito gostoso, né? A adrenalina do ao vivo é assim... Quando fala 10 segundos no ponto aqui no ouvido, não tem sensação melhor. Você sabe que eu tenho uma história que uma vez eu ia entrar ao vivo, Jornal Nacional... E aí me falaram, você tem 50 segundos. Tá bom, você se prepara ali o teu raciocínio, 50 segundos. Aí um pouquinho antes falaram assim, caiu para 30. É que você vai falar em 30 segundos, né? Mas acontece, né? Em televisão o tempo é muito precioso e preciso. Aí na hora que eu ia entrar, mas assim, na hora que eu ia começar a falar, alguém gritou no meu ouvido, 1 minuto, você tem 1 minuto. Não, é isso. Mas o repórter sempre odeia os 30 segundos, né? Não, Ninguém verdade, gosta de participar por 30 segundos. É isso, a gente passa por uns apuros. Não sei se o número foi exatamente esse, mas a história é essa, né? Mas essa você vê. O seu profissionalismo e como você consegue, o cérebro consegue girar tão rápido. É a mesma coisa no show do esporte. Segura. Quando eu falo segura... É que você tem que ficar falando e achando assunto Explica isso que é curioso, né? Você tá ao vivo, fazendo São quantas programa. horas de show de esporte? 4. 4 horas. 4 horas no ar, né? Televisão, ao vivo. Que você põe a sua cara ali, não é nós, Lupato e eu, que estamos protegidos. Se bem que tem o YouTube agora, mas a gente está protegido aqui. Né? Você bota a sua cara no ar, aí você tem um ponto eletrônico em que teu diretor vai dizendo, olha, vai por aqui, vai fazer isso, agora entra tal coisa. E aí, de repente, alguém vira para você e fala, segura. Segura é o seguinte, fala aí que a gente está resolvendo um problema aqui. Às vezes tem que chamar repórter no estádio, né? E tem um problema de sinal. O estádio dá muito isso, muita interferência, né? De antena e tudo mais. Então, da transmissão. Então, às vezes você vai chamar o repórter, aí o editor fala no ponto, não tá, o sinal não tá, segura. E aí tem a imagem do estádio, um campo verde, as linhas do gramado, uma arquibancada e você sai falando do tempo, agora é um jogo que promete, muito quente, parada técnica, e vai, ali sai na hora um monte de coisa e tá tudo certo. A gente falou um monte sobre o lado Paloma profissional. E nas horas vagas? Porque são poucas pelo jeito, né? O que você gosta de fazer? Qual que é seu hobby? O que você faz? Eu gosto de curtir muito a minha filhota. Eu tenho uma filha, Maia. Quantos anos? 5 anos e meio. Vai fazer 6 agora em junho. Eu gosto de falar que ela é uma menina legal, sabe? Ela é uma pessoa legal, assim. Eu gosto de estar com ela, de conversar, é muito gostoso. Tem aqueles conflitos de mãe que trabalha, né? Que você se culpa e fala, ai meu Deus, minha filha, não dou atenção, terceiriza um pouco, né? Graças a Deus tem uma rede de apoio legal, porque precisa. Mas eu gosto de ficar com ela, eu gosto muito de viajar pra praia. Eu, quando posso, vou pra praia ali,
mentalmente, assim, me faz bem, sabe? O mar, aquela coisa da brisa, me renova. Então é gostoso e passear com ela. Aqui em São Paulo mesmo, vou muito a teatro com ela, passeio, sempre tem alguma coisa aqui de programação, vou. É gostoso, é bem gostoso. Paloma Tosti, Lupato? Não, vai lá. Não, queria agradecer a Paloma, né, pela participação dela. Foi muito legal. Muito legal ela contar um pouquinho. Quer deixar um recado aí para quem passou pelo que você passou, que está começando carreira, está fazendo jornalismo, sonha em trabalhar em televisão? Eu acho que foi um pouco do que a gente falou aqui, aproveitar as oportunidades, né? Ter iniciativa. Acho que isso vale para qualquer carreira, né? Quando a gente se coloca à disposição, o servir, ele é muito importante. A gente tinha um podcast aqui sobre saúde mental e inteligência emocional chamado Pode Sentir. Eu e o Fabrício Saiter, que é um terapeuta. E ele falava muito nessa coisa do servir, né? A depressão, né? Os números alarmantes de depressão é uma epidemia que a gente enfrenta hoje. E para combater a depressão, ele falava muito na coisa do servir, da gente se colocar à disposição, que isso faz bem. A gente pode não perceber, mas faz bem para a nossa saúde mental. Então é isso, dentro do trabalho, abrir. Acho que o profissional hoje, ele não se resume a uma tarefa só, né? Ele é multi. Então, quanto mais abrir o leque, abrir a cabeça, melhor. Acho que eu deixaria baseado na minha experiência de vida. Quem sou eu, né? Mas, enfim, acho que eu falaria isso. Abrir o leque, ser multifunção. É uma referência para muita gente que está fazendo jornalismo. Você sabe que para mim, Sabino, eu tenho o quê? 5 anos aqui de Grupo Bandeirantes, mas comecei estagiário e às vezes a gente vê todo esse povo que agora vem aqui no Talento Band, nos corredores e na correria da rotina de cada um, a gente não para, não conversa. Então, eu conheço muito também, né, sobre todos que já passaram por aqui e é muito legal, porque é realmente uma referência. Foi muito bom, Paloma. Obrigado. Você nem sabe, né, do que tem por trás hoje em dia, né? Nossa, a gente sabe que todo mundo tem alguma coisa por trás, mas não o quê, né? Eu fui falando aqui, eu tô até suando, gente. Às vezes eu paro pra pensar, olho e falo, meu Deus, quanta coisa, né? E é legal isso, você também validar a tua história, né? E falar, pô, que legal. E legal também pros ouvintes, né? Que às vezes te assistem, por exemplo, no show de esporte e falam, tá aí na TV, tão né? Fácil, requintada, chique, né? Mal sabe o que aconteceu, né? Os boletos que a gente paga. Com certeza. Obrigado, Paloma, super obrigado pela sua participação. Parabéns pela tua carreira e bom fim de semana. Obrigada. Para vocês também. Espero todos vocês. Domingão, show do esporte a partir do meio-dia esse domingo. Beijo, gente. Bom fim de semana. Obrigado, beijo. Rede Bandeirantes de Rádio.